que realmente a paz de Jesus esteja em nossos corações, porque falar do Evangelho de Jesus é muito bom, não é? Embora a gente não consiga ainda viver a totalidade do Evangelho de Jesus, mas já estamos no caminho. Quando nós ligamos a televisão e todos esses fatos dolorosos que nos chegam hoje, porque fatos dolorosos na humanidade sempre aconteceram, né? Desde que o mundo é mundo, que as coisas boas acontecem, as coisas ruins acontecem. Só que hoje, através de toda a sofisticação, a mídia, a tudo que nos envolve, as coisas acontecem praticamente dentro das nossas casas. E eu sempre costumo brincar que meus pais faleceram mais novos, com menos idade do que eu tenho hoje. E algum acontecimento mais drástico, mais triste, quando meu pai via, e a minha mãe às vezes também falava, meu Deus, precisava chegar a essa idade para ver tudo isso, não é? Para vivenciar tudo isso, porque eles se espantavam com as coisas que viam nos noticiários. E Paulo de Tarso, como foi lido, ele diz para nós não nos escandalizarmos com as coisas do mundo. Mas no capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos, que somos todos nós escolhemos o item 24, que nos fala da desgraça real. Não é? Porque para cada um, a sua desgraça é real. E para cada um de nós, a sua desgraça é maior do que a do outro. Não é? Nós sempre achamos que a nossa dor, que o nosso sofrimento é maior do que o do outro. E aí nós sofremos mais. Porque nós não conseguimos, muitas vezes, alcançar, não é? Viver, olhar o outro como igual. O outro como um espírito que está também nas bem-aventuranças de Jesus, dentro desse capítulo 5, que somos aflitos. Todos nós somos aflitos. Alguém é totalmente feliz aqui? Não, porque Jesus diz nesse mesmo capítulo que a felicidade não é desse mundo. A felicidade ainda não é desse mundo. Nós temos momentos de felicidade. Estar aqui agora, nessa casa maravilhosa, acolhedora, é um momento de felicidade. Não é? A companheira fez aniversário, houve a festinha, um momento de confraternização, um momento de felicidade. Então, nós vamos pontilhando as nossas vidas com momentos de felicidade. Agora, o que é a desgraça real? E aí o Evangelho nos diz que todos falam da desgraça, todos já experimentaram e acreditam conhecer o seu caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase todo mundo se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, ou seja, os infelizes, supõem. Eles a veem na miséria. Será que a miséria, a falta, não é, do conforto material, a falta, muitas vezes, de tudo que para nós é conforto, será que isso é a desgraça real? Vamos ver mais adiante, né? A desgraça real. O fogão sem lume. Será que aquele que não tem um feijão com arroz, né, não acende o fogo para fazer o alimento? E quando nós escolhemos esse tema, quer dizer, nós não escolhemos para hoje, uma outra casa pediu para a gente fazer e eu aproveitei para utilizar hoje também. Então, quando eu estava estudando esse tema, mais uma vez, né, que a gente estuda o Evangelho, volta e vai e volta, eu me deparei com mais um incêndio numa favela em São Paulo. Aí eu trouxe aquele incêndio para essa desgraça real. E uma criança foi entrevistada e ela disse, não é a primeira vez que a gente passa por isso. Mais uma vez. Então, a gente se penaliza, não é? A gente se coloca ali em oração
em favor daquela criança que mais uma vez viu o seu lar destruído pelas chamas, não é? E mais uma vez nós vamos ver a felicidade possível quando uma empresa abriu as suas portas e recebeu todas as crianças lá para a alimentação, para o conforto, para abrigar aquelas crianças enquanto não vem uma solução. Então, nós vamos vendo que cada um de nós vê a desgraça pelo seu ângulo, né? No credor que ameaça, no berço vazio do anjo que antes sofria. Como dói, não é? Um credor nos cobrando e a gente não tendo como pagar. Como dói, como traz sofrimento aos pais que esperam 9 meses, não é? Se preparam para receber aquele bebê, ou ele não chega a nascer, ou nasce e falece, ou falece meses depois. Então, nós vamos vendo, né, o berço onde aquela criança antes sorria. E é dolorosa essa separação, não é? Nas lágrimas de uma urna mortuária que se acompanha com a cabeça descoberta. Nós todos sabemos que a morte não existe. Né? A morte não existe, mas ninguém aqui, por saber pela doutrina que nós professamos que a morte não exista, que a gente não sofra. Todos nós sofremos essa separação, não é? Todos nós sofremos. Como sofremos, não é? A gente, porque eu tô, como o Raul Teixeira dizia, espírita não tem medo da morte, desde que não seja dele e dos seus familiares. Desde que não seja dele e de seus familiares. Então, não é nem propriamente o medo, porque eu estava assistindo uma entrevista do Paulo Coelho. Ele está com uma doença gravíssima, gravíssima no coração, gravíssima. E o repórter perguntou para ele: e você tem medo de morrer? Ele falou assim: adianta? Gente, adianta ter medo de morrer? Não adianta, porque a gente vai morrer. Como sem medo? Não adianta. Não adianta. Não adianta, porque nós vamos. No dia 29 de maio faleceu o primeiro irmão. Meu irmão, nós éramos 8, né? E primeiro foi embora em maio. Aí minha irmã chegou no trabalho dela, no dia seguinte do sepultamento. Aí as colegas perguntaram: e aí, e o seu irmão melhorou? Ela falou: não, ele faleceu, o enterro foi ontem. Aí a amiga dela do trabalho falou: ué, você fala assim com essa calma? Ela falou: que adianta, eu não posso me desesperar. Eu vou me desesperar, vou gritar, vou esbravejar? Já foi, gente. Sentimos muito, né? Porque foram muitos anos de convivência. Então, essa saudade vai ficar. Sempre eu me lembro dele, não é? Em alguma situação lá em casa, eu lembro dele, lembro dos meus pais. Então, e todo mundo aqui deve se lembrar de um amor que já se foi. Mas nós temos que ter a consciência de que dói, mas é inevitável. Não tem como não ser, né? E com o coração despedaçado, né? Na angústia da traição, no desnudamento do orgulho, que deseja vestir-se de púrpura e mal oculta a sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais, dá-se o nome de desgraça na linguagem humana. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui no Evangelho, né? E nós vimos quais as desgraças que nós, humanos, consideramos. São essas, né? O fogão sem lume, a perda, entre aspas, que a gente não perde. O Divaldo diz que a gente perde lápis, caneta, livro, mas que ser humano, amigo, né? E familiar, a gente não perde, que eles se separam da gente. E aí nós fomos fazer uma pesquisa maior sobre esse tema, e no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, né, um livro da Joana de Ângeles,
a gente foi pesquisar o que, à luz da psicologia, à luz desse eu interior que a Joana de Ângeles nos convoca a vivenciar hoje, nós vamos pesquisar e pensamos uns parágrafos do que ela nos fala sobre a desgraça real. E ela diz assim: muitos infortúnios de hoje são bênçãos pelo que resultarão mais tarde, favorecendo com paz e recuperação o déspota e infrator de ontem em processo de recuperação do mal praticado. Então, muitas, e isso tem a ver até com uma conversa que eu estava tendo, eu, a Maria e o companheiro dele da livraria, que eu não sei o seu nome, né? O Paulo ali na livraria, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso, né? Muitos infortúnios de hoje são bênçãos. Então, muitas coisas que nós observamos hoje, que nós vivenciamos hoje e que acreditamos ser uma desgraça, é uma bênção. Porque se o pai humano, se a mãe humana procura dar o melhor de si aos seus filhos, errando e acertando, porque ainda somos humanos, errando por excesso, por omissão, isso é de cada um, né? É o caminho de cada um. Porque, como diz lá no nossos filhos são espíritos, quando nós chegamos aqui não vem com receita de bolo, né? Como cuidar daquela criança. O bebê chega e ninguém sabe, né? Oh, meu Deus do céu, que interessante a vida, né? O meu sobrinho, a esposa dele teve um bebê agora, está com 4 meses. E aí foi dito na maternidade para a esposa do meu sobrinho o seguinte: não aceita nenhuma informação de vovó, de titia, de ninguém. Ouça somente médicos e enfermeiras. Gente, a minha cunhada pulou, né? Minha cunhada pulou, porque ela falou: como? Com toda a experiência que eu tenho, eu não posso dar um pitacozinho no meu netinho, meu primeiro neto. Eu não posso falar nada, que não sei o quê. Aí, foi muito engraçado, gente, que aí a minha irmã chegou lá, né? A minha irmã é fono, a Luísa, que vem aqui, ela é fono. Aí ela chegou lá, tá até de manhã, e falando errado com ele. Ela falou: a senhora, a enfermeira falou, o médico falou, mas a titia-avó vai dar um pitaco. Não fala errado com a criança. Não fala errado com a criança. Ele tem 4 meses, mas ele já ouve. Ele é um espírito. Então, fala corretamente com ele. Não fala errado com ele. Aí meu sobrinho: ah, tia, mas eu acho tão bonitinho. Não pode. Não pode. Aí os dois disseram: tá bom, tia, a gente não vai falar mais errado com ele. Porque a gente antigamente não tinha esse negócio de falar errado com a criança. Não pode, gente, né? Que a criança ali é um espírito. O bebê, a criança não é retardado, não é? Não é doente, ele é um espírito que está ali e que absorve as coisas. Então nós vamos vendo que, sem fugir do assunto, né, que é a desgraça real, que todas as nossas vivências, todas as nossas experiências são ganhos. E essas experiências todas, mesmo que dolorosas, são bênçãos. São bênçãos para o nosso aprimoramento. Muitas vezes a gente não sabe nem lidar com a situação. A gente não sabe nem que caminho tomar. Não é? Porque chegam, às vezes, tantos problemas, tantas lutas, e se nós não tivermos um aparato todo, né, esse aparato todo que a gente tem aqui, dessa espiritualidade maravilhosa, né, a nossa religiosidade, a nossa fé raciocinada que utilizamos hoje, se nós não trabalharmos em nós tudo isso, muitas vezes a gente vai sucumbir. Não é? A gente vai sucumbir quando essas desgraças, que para nós são difíceis de lidar, nos trouxerem
essa dor e sofrimento. Tem na capa do livro do Milton Menezes, né, aquele expositor e psicólogo espírito, o sofrimento, né, o sentido do sofrimento, ele coloca assim: a dor, muitas das vezes, né, é inevitável. O sofrimento não. O sofrimento não. Então, o que o Milton quer dizer com isso? A dor vem. A dor vem. O sofrimento é opcional. O sofrimento depende do que caminho. Quando a dor chegar e parar e pensar, meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Eu vou me resignar, eu vou ter aceitação, eu vou lutar ou eu vou sucumbir diante daquela dor. Não é? Diante daquela dor. É isso. O Evangelho de Jesus e essa espiritualidade magnífica vem nos dizer isso, exatamente isso. O que eu faço com essa dor? Né? Perdi meu emprego. Vou ficar igual o hino nacional, sentado, deitado, em berço esplêndido? Né? Ou eu vou lutar? Porque o hino é maravilhoso, para a gente louvar a nossa pátria. Mas a gente não pode deitar em berço esplêndido, fica esperando. Ou então, como a música do Erasmo Carlos, sentada à beira do caminho chorando. Não é, gente? Não pode, tem que lutar. Chorar, a gente vai chorar. Vai chorar, faz parte do processo. O problema é se indignar, é se revoltar, não é? É trabalhar em si esse momento doloroso com a convicção que, como dizia a mãe de Jesus, isso também passa. Porque tudo passa, gente. Tudo passa. Tudo passa. Aquela dor suprema. Eu trabalhei com uma senhora que ela nos contava que quando o pai dela teve câncer, daquele, né, dolorosíssimo, que ainda não tinha todo o tratamento que tem hoje, foi há muito tempo atrás, ela chorava todo dia e pedia a Deus para passar o câncer dele para ela, porque ela não queria ver. E eu dizia para ela, minha filha, não tem isso, essa prova é dele. Você sofre por tabela, você sofre porque você está ali no convívio e você tem que cuidar dele, mas a prova é dele. Ela falou, Lucy, mas ele tem dores horríveis. Eu falei, o médico vai dar o tratamento, vai dar o remédio, e você está ali para dar o suporte para ele. Mas você não pode, não é catapora que pega, não é sarampo que pega. Então, não, mesmo que pegasse, ela podia cuidar dele, né? Tem pessoas que cuidam de doenças infecto-contagiosas, médicos, enfermeiros, que não pegam. Aí, sempre que eu falo isso, eu me lembro eu tenho um amigo, gente, ele é muito magrinho, é de uma casa espírita, é muito magro, mas é muito magro. Ele tem colite crônica, ele faz terapia, ele tem uma série de problemas. Aí ele cismou, ele conta isso, ele disse que cismou que queria ser médico. Fez 5 vestibulares, não passou em nenhum. Quando ele ia fazer o 6º, ele disse que dormiu, né, e viu um espírito sentar assim na cama dele e falou assim para ele, desiste. Você não pode ser médico. Nessa encarnação, você não vai ser médico. Você não tem corpo, você tem um corpo frágil, você é doente e você não pode ser médico. Os médicos, quando reencarnam, eles vêm com o seu corpo físico preparado para lidar com as doenças. Você é frágil demais, desiste. Aí ele fez concurso público, foi trabalhar em outra coisa, já está aposentado. Não é? Porque não tem como, gente. Já pensou ele trabalhando? Ele sendo dermatologista, trabalhando com essas doenças infecto-contagiosas, não é? A primeira pessoa que entrasse no consultório dele, ele ia pegar a doença. Então, nós vamos vendo como tudo na organização de Deus é certinho. Nós é que fazemos a maior confusão, não é? Porque tudo é certinho. Ele não veio para ser médico, ele veio para ter outra profissão, pela fragilidade do corpo dele. É uma desgraça? Não, porque ele, trabalhando na doutrina,
ele encara com naturalidade. Sofre, porque ele não pode fazer nada, porque ele vai do centro para casa, de casa para o centro agora, porque cada vez mais, com a idade, ele vai ficando mais frágil. Então, nós vamos vendo que, muitas vezes, o que, à primeira vista, para nós, é um grande sofrimento, aos olhos de Deus e de Jesus, como diz Joana de Anjos, é uma bênção. E ela continua nos dizendo assim, sobre o outro aspecto, olha, agora ela vai entrar na desgraça real, que foge um pouquinho dessa concepção nossa. Aí ela fala, sobre outro aspecto, o prazer na insensatez. O prazer na insensatez. Quantas pessoas são insensatos? Vamos analisar, sem julgamento nenhum, tudo o que está acontecendo na Europa por causa de um filme em que eles estão debochadamente, né, tratando do Maomé. Revistas, filmes, olha aqui, o prazer na insensatez. Nós não sabemos quem é, eles não mostram nem o rosto do possível, né, que dirigiu esse filme, que colocou lá. Quantas pessoas já faleceram por causa disso? Quantas pessoas? Gente, isso é para a gente pensar muito sério na coisa da religião. Cada um tem o direito de exercer a sua religiosidade. E nós não temos nada com isso. É verdade ou não é? Nós não temos nada com isso. Se quer ser católico, se quer ser evangélico, se é muçulmano, se é umbandista, cada um vai professar aquela religião que mais lhe apraz. Quantas vidas poderiam ser evitadas por isso aqui, ó, o prazer na insensatez. Quantas coisas acontecem por um movimento desse, por uma palavra mal colocada, por uma situação de deboche, não é? Numa situação, é engraçado hoje, quando eu era criança, né, e adolescente, eu tinha, como dizem já, trocentos apelidos, muitos apelidos, baixinha, tira-gosto, um monte de coisa, né? Tudo, tira-gosto, chegou a tirar-gosto, né? Aquele azeitoninha, queijinho, não sei o quê. Gente, eu vivia, não dava a mínima, não é? Todo mundo no colégio tinha apelido. Hoje é bullying. Hoje é bullying, não é? Aí o meu sobrinho, que é alto, magérrimo, ele falava, tia, se eu fosse ligar para isso, eu tinha morrido na minha. Aí, outro dia, naquele programa da Fátima Bernardes, de manhã, ela estava falando de nomes esquisitos, né? Nomes esquisitos. Aí o rapaz chegou ali no Largo da Carioca, o repórter do programa, entrevistou... Como é o seu nome? Ai, gente, a menina... Nem sei, porque a menina tinha um nome muito feio. Aí ela falou assim, meus pais colocaram bullying desde que eu nasci, me dando esse nome. Né? Olha a insensatez. Quantos pais fazem bullying com os próprios filhos? Quantos, gente? Quando chama o filho de burro, disso, daquilo. Dentro de casa, gente. A insensatez. Aí, o prazer. Quantos pais colocam, não fazem juízo de valor nas suas crianças? Não é? Imbecil, burro, idiota, não é? Tantas coisas que a gente sabe que os pais fazem com os filhos, hoje ou sempre, porque lá atrás também os pais faziam isso. Então, nós vamos vendo que, muitas vezes, aquela pobre daquela criança vai crescer, e a gente volta, está falando aqui da Joana, vai crescer, e eu leio muitas obras dela, vai crescer carregando tudo isso, encarnações e reencarnações, muitas vezes, por causa de uma situação vivida na infância, numa dessas existências. Então, vai carregar, sabe? Carregar. E tem no livro Refletindo a Alma, que eu estou acabando de ler, ela diz que quantas crianças sentiam vontade
de grudar no pescoço da mãe. Quantas crianças, né, não sentiam essa vontade de grudar no pescoço da mãe? Quantas coisas, né? E hoje a gente observa, porque a educação hoje está meio... Saímos daquele rigor, né? Eu fui criada com muito rigor. Então, saímos do rigor e hoje a coisa está... Muitas famílias acham que a escola é que tem que dar a educação doméstica. E aí é outro assunto que dá uma palestra inteira, não é? E aí a gente vai ver os ganhos desonestos. Hoje pela manhã, no noticiário de 7h30, um varredor em Petrópolis, varrendo a cidade, achou uma porção de cheques. Telefonou para a pessoa, né, devia estar no envelope, não sei os detalhes, e devolveu os cheques. O que aconteceu? Está no noticiário. O que deveria ser natural, né? O que deveria ser natural, normal, é notícia da televisão. Gente, devolver o que não é nosso não é natural. Gente, devolver o que não é nosso é a coisa mais natural que existe. Isso não me pertence. Então, eu não posso ficar com isso, não é? Então, os ganhos desonestos, quantas coisas, quantas fortunas, quantas notícias, né? A gente tem desde a mais remota antiguidade, que a gente vai estudando a história da humanidade e vai vendo, né, quantas coisas, quantas heranças, quantas fortunas, tudo que foi feito dentro da mais alta desonestidade. Então, a Joana de Ângeles nos diz que a insensatez, né, o prazer na insensatez, os ganhos desonestos, tudo isso são o quê? Desgraças reais, e a gente vai ver por que depois. As posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas. Como é triste isso também, né? Posição de relevo. Quantos chefes, quantos signatários, né? Quantos poderosos se fixam em outras vidas. Dizem que a gente pode medir uma pessoa dando um cargo de alta confiança, que a pessoa logo se transforma, não é? Quando consegue um cargo de alta confiança, logo sobe o quê? A vaidade, não é? Aí vem a vaidade, é por isso que a Joana nos fala, né? Posições de relevo que se fixam no padecimento de outras vidas. Aí a gente vê aqueles senhores de engenho, toda a escravidão lá no Egito, né, que Moisés traz aquele povo todo e atravessa o Mar Vermelho. Quem já leu a história, quem já leu filmes, quantas coisas, quantas escravidões. Acabou a escravidão, gente? Acabou? Não, ainda não acabou. Dentro da visão evangélica, ainda não acabou. Quantas vezes a gente vê também no noticiário fazendeiros aí que colocam lá os pobres para fazerem aquele trabalho tão duro e não dão nada. Não tem carteira assinada, não tem salário. O que consomem, compram no armazém. Passou uma novelinha de época aí que era claro isso, há uns anos atrás. Não é? Ele era o senhor absoluto e o próprio funcionário que plantava lá o cacau, e comprava na venda e a venda era do próprio dono da fazenda. Hoje, as indústrias, hoje vem muitas pessoas da própria América do Sul trabalham aí em confecções, em tantos lugares, não recebem absolutamente nada pelo seu trabalho. É isso, é escravo. Não é isso que a Joana nos fala, né? O triunfo que resulta de circunstâncias más para outrem, né? O triunfo, não é? O poderoso, o Senhor, lá na Idade Média, aqueles feudos, para a gente ter uma ideia como isso
aqueles senhores feudais, lá da Idade Média, os médios que trabalham em reunião mediúnica, eu já vi muito, já observei muito isso na reunião que eu trabalho. Às vezes, chegam esses senhores feudais falando ainda os meus vassalos. Gente, na Idade Média, eles estão na erraticidade, estão por aí até hoje, em sofrimento atroz. E eles chegam na reunião mediúnica e a gente está vestido como estamos aqui, eu de calça comprida, né? E eles dizem, mas onde é que eu estou? As mulheres vestidas dessa maneira, né? Aí quando o orientador, o esclarecedor diz, nós estamos em 2012, século 21. Como? Porque eles estão lá atrás. Mas eles vêm, eles não conseguem observar. E isso a gente vê, muitas vezes até em Roma. O Coliseu está todo arrebentado, todo destruído, tão poucas alamedas de pé. Não é? Carros passam o tempo inteiro, a modernidade chegou em Roma. E eles chegam ainda com aquela indumentária, com aquela roupa, com aquela, parecia uma vassourinha na cabeça, aquilo tudo, achando que ainda estão naquele tempo. Os séculos passaram e eles não perceberam que o tempo passou. E o sofrimento é muito grande, gente. Os tesouros acumulados sobre a miséria alheia, a miséria de tantos povos. Meu Deus do céu, a gente observa, né, a Índia, aquela pobreza toda, como Gandhi lutou para minimizar um pouco, sem derramamento de sangue, o poderio. E hoje, em pleno século 21, 2012, ainda tem países que têm as suas, né, possessões em outros lugares e que não dão a independência daqueles outros locais. Subjugam ainda, com toda a internet, com todo avanço, com todo o que a Apple vai lançar agora, né? iPod 5, né? Eu não entendo muito dessas tecnologias, não, mas eu ouço, vejo lá na televisão, né? Com tudo isso, com todos esses avanços, até hoje está a briga lá em Inglaterra e Argentina por causa das Malvinas. Gente, já houve a briga toda, uma guerra. Quando não se tem nada, absolutamente nada, nem nosso corpo, nem nosso corpo. Nós não somos donos absolutamente de nada. E aí, continuando aqui, a Joana fala, os sorrisos de embriaguez dos sentidos. Ela não quer dizer que a gente não sorria, mas é o sorriso da embriaguez dos sentidos, né? Esse sorriso falso, o sorriso dessa vida que a humanidade leva, né? A embriaguez dos sentidos. Vamos levando a vida, né? Vamos sorrindo, vamos curtindo, vamos andando distraídos pelo caminho. Já andamos muito, muito distraídos pelo caminho. Por isso que nós estamos aqui. Continuamos num planeta de provas e expiações, por causa da nossa distração. E hoje chegamos aqui, a casa espírita. E quanto menos distraídos nós ficarmos, melhor. Não é? Senão a gente vai ficar igual aquela música do Titãs. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Então o acaso não tem que nos proteger mais. E nós não temos que ficar sorrindo na embriaguez dos nossos sentidos. Vamos sorrir, sim, mas com um sorriso interior. O sorriso do dever cumprido, o sorriso da gente ir embora para casa hoje, fala, puxa vida, cumprimos com o nosso dever na casa espírita, no trabalho que a gente faz dentro do nosso lar, aqueles que ainda têm as suas profissões, que ainda exercem, o trabalho lá, mesmo que não seja aquele trabalho ideal, mesmo que o salário não seja o ideal, não seja o que a gente quer, mas é o que a gente tem no momento. Né? Tem um colega lá no nosso centro, um companheiro, que ele é professor.
Aí ele disse que na hora que eles estão lá na sala dos professores, né? Eles dizem... Aí o Francisco falou, Lucia, eles reclamam tanto, os meus colegas, que eu acho que eles preferiam estar desempregados. Né? Mas não é assim, gente. A gente reclama tanto, mas tanto, às vezes, do nosso trabalho, mas é aquilo que a gente tem, se a gente pode comprar o nosso feijão com arroz, não é? A nossa roupa, aquilo que nós precisamos... Graças a Deus que nós temos esse emprego. E façamos o possível para melhorarmos, não é? Fazemos cursos, outras coisas para melhorarmos o nosso desempenho e, quem sabe, não é? Ter direito a um salário melhor. Mas tudo que está nas nossas mãos, nós precisamos apreciar e agradecer a Deus, porque é o que nós merecemos diante da grandeza de Deus, não é? O desperdício e abuso ante tanta miséria. Jesus, amado, nunca se falou tanto disso, né? O desperdício de água. Lá na outra casa, eu me lembrei de falar e vou repetir aqui. Eu moro pertinho de um hortifruti. O caminhão chega às 8 e pouco da manhã, com as verduras e as frutas, os legumes. Os funcionários lá, eles pegam a couve-flor, o brócolis, aquilo tudo, gente, na calçada. Tiram aquelas folhas, tiram a calçada, depois eles arrumam, né? Eu fico olhando, eu digo, gente, eu já vi um curso de aproveitamento de alimentos e eu faço refogadinho com a folha da couve-flor, com a folha do brócolis, com tudo, e o povo lá em casa adora. Gente, jogar aquilo tudo fora. Sopa. Jogam tudo no lixo. Tudo no lixo, diante de tanta fome, tanta miséria. Tem uma senhorinha lá na nossa casa espírita, ela até tem um dinheiro lá da Cidade de Deus, né? Tem umas moedas que correm lá dentro da Cidade de Deus. Ela faz um trabalho social tão grande lá que ela tem a esfinge dela, o retratinho dela, não sei se é 5, eu até esqueci o nome da moedinha, que é CD, alguma coisa, né? Cidade de Deus, é o nome da moeda. Se, por exemplo, vamos supor que hoje eu faça à tardinha, né, para o almoço, um ensopadinho. Aí chega agora, eu chego em casa, ninguém quer mais. Aí eu levo para o centro. Pego uma vasilhinha de plástico, eu tenho uma porção daquelas de sorvete lá em casa, eu levo para ela. Aí a minha irmã mais velha leva da casa dela alguma coisa, o outro leva, ela vai para casa, sempre tem uma carona. Ela vai para casa com um carro de alguém abarrotado dessas coisas. É a sopa, ela junta aquilo tudo e dá a sopa das pessoas que ela ajuda lá na Cidade de Deus. Tudo. A minha irmã falou no outro dia, Geraldo, eu ganhei uma porção de aipim, mas eu acho que ele não está muito bom, não sei nem se vai cozinhar. Ela falou, Zé, lá na Cidade de Deus a miséria é tão grande que eles não querem nem saber se está bom, né? Se está bem cozido, se não está. Eu já vi, gente, eu já fui fazer um trabalho lá com ela, ela faz assim de café, dois panelões assim de café, põe aquele aipim, põe o que tiver, e eles chegam famintos de manhã na casa dela. Gente, ela é pobre de Maré de Si. Ela precisa também, mas o que ela ganha, ela distribui, né? Aí ela faz aquele panelão de café, aí vão chegando, e ela vai distribuindo. São mais de 200 crianças que ela atende lá na casa dela. E quando eu leio isso aqui, não é? Abusos, não é? Por causa, né, desperdício. Quando eu olho tudo naquele hortifruti, e não deve ser só lá, não é? Eu olho e digo assim, meu Deus do céu, a Geralda ia fazer uma festa com tudo isso. E eu já falei com o rapaz, já falei com o dono, eu falei, gente, vocês desperdiçam muita coisa. Aí vamos ver o que a Joana continua nos dizendo. Constitui tanta miséria, onde é que eu estou? Abuso ante tanta miséria constitui fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Então, tudo isso que ela descreveu
não é? Tudo que nós estudamos aqui, que a Joana descreveu, constituem fatores propiciadores de dolorosos efeitos. Portanto, são desgraças inimagináveis. Tudo que o Evangelho está dizendo, e que ela acrescenta tudo isso, são desgraças inimagináveis que um dia surgirão em copioso pranto. O que a gente vê por aí. Copioso pranto. Em angústias acerbas, angústias dolorosas demais, solidão e deformidade de toda ordem. Deformidade de toda ordem. Então, a gente viu, eu pelo menos não sei os senhores, as senhoras, mas eu assisti a Paralimpíadas, porque eu fico muito sensibilizada com aquilo tudo. Né? Eu fico muito sensibilizada. Então, eu sento, paro, estudo um pouquinho, sento, para ver como aquelas criaturas conseguem ultrapassar, superar as suas dificuldades. E quando preparava esse trabalho, eu me lembrei, vendo isso aqui, em deformidades de toda a ordem. E a gente, dentro disso que nós estamos estudando, o que cada um daqueles atletas de 186 ou 182 países, não me recordo, que estavam lá, tiveram de dificuldades no seu passado para necessitarem reencarnar dessa maneira, com tantas dores. Quem visita, né, o Lar Maria de Lourdes, lá perto da minha casa, ou lá na Rua Maravilha, em Bangu, e lá onde a minha irmã trabalha, na Dona Meca, que é do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que atende crianças com todo tipo de deformidades, crianças especiais, a gente analisa e vê o que tem ali por trás de tudo isso. O que vem, não é, trazer para essas famílias dores tão grandes, tão diferentemente, às vezes, das nossas, que nós chamamos de desgraças reais, não é? O que vai por trás daqueles cegos, né? Aqueles com toda sem perna, amputados, trabalhando sem os dois braços e nadando, cegos que acertam um gol. E quantas vezes eu bato na trave na vida comum. E a misericórdia de Deus, como diz aqui, muitos infortúnios de hoje são bênçãos que resultarão mais tarde, favorecendo em paz e recuperação. Eu vi uma entrevista de um cego, daquele futebol de 5, que fez gol. E o repórter perguntou para ele como ele conseguia fazer gol. Aí ele disse que é coisa de Deus, só Deus mesmo para eu fazer um gol. Tem guizos dentro da bola, né? Mas aí um cientista disse o seguinte, que mesmo sendo cegos, eles acionam no cérebro a parte da visão. Acionam no cérebro a parte da visão. E por intuição eles acertam o gol. Eles não vão enxergar. Que além de serem cegos, ainda botam uma tarja no olho deles, né? Gente, eu fiquei... Foi um sábado de manhã isso. Eu fiquei analisando, eu passei a tarde... Passava e eu via, Jesus amado, o Senhor é tão bom, Deus Pai tão misericordioso, que o Senhor dá a prova, vai reencarnar cego, mas dá a oportunidade dessa recuperação, porque ele vai ser um atleta, e sem enxergar ele vai fazer gol.
E aí eu fui trabalhando a minha mente em torno das desgraças, em torno dessas situações, que aquele Daniel Dias, atleta nosso, ele foi para lá para ganhar 6 medalhas, ele ganhou 6 medalhas. Eu tenho pavor de água, gente, a não ser do chuveiro. Mas de piscina e de mar, eu tenho pavor, entendeu? Nunca consegui aprender a nadar. O menino faz, não tem uma perna, os bracinhos, e o menino é um peixe, E aí está, né, a comprovação de que, mesmo como a Joana de Ângeles nos traz tão bem, mesmo que esse espírito, aqueles espíritos todos, tenham, e os seus familiares, né? Porque deve ser complicado para uma mãe, né, fazer o seu parto e ser apresentado ao seu filho com essas deformidades. Não deve ser fácil. Uma vez, há muitos anos atrás, uma casa me pediu para fazer uma explanação sobre mães especiais. Mães especiais. E realmente são mães especiais. Não é? Essas mães que recebem e não rejeitam os seus filhos dessa maneira. E muitas delas estavam lá na Inglaterra, né? Em Londres, torcendo, gritando pelos seus filhos, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as deformidades. E um deles, magnificamente, né, pediu a namorada em casamento lá, quando ele ganhou a medalha de ouro, tirou da camisa. Jéssica, parece, você casa comigo? Ela aqui no Brasil. Então, eles vivem, dentro das possibilidades deles, uma vida praticamente normal, não é? E nós, como encarar as nossas desgraças, os nossos desafios? Como é que nós vamos encarar isso? Ela diz assim, né? A deformidade de toda ordem pela necessidade de expurgir-se e reeducar-se no respeito às leis soberanas da vida e aos valores humanos desrespeitados. Diante de tudo isso que a gente estudou, daquele que ainda escraviza, daquele que não respeita, daquele que é deselegante, daquele que é desonesto, de tudo isso que nós estudamos, o que ela nos diz? Ninguém foge à ordem soberana, às leis soberanas de Deus. Não adianta a gente fazer, como diz André Luiz, como diz Emmanuel, tem 1000 olhos nos observando. Nós somos observados o tempo inteiro. Eu sempre esqueço, gente, até que horas? 5? Eu sempre me reporto a isso. As leis soberanas de Deus, e me reporto até para mim mesma, gente. Porque a única diferença de mim hoje é que eu estou aqui e vocês estão aí. Entendeu? Porque nós somos, não é? O expositor, ele não é diferente de ninguém aqui, não. Ele passa pelas mesmas dificuldades, tem dúvidas, tem, muitas vezes, insegurança, mesmo vivendo o Evangelho, mesmo trabalhando, né? Muitas vezes, nós também nos perguntamos, quando um problema muito sério nos cai no colo, como é que eu vou agir agora? Que diretriz que eu vou tomar? Qual o caminho a seguir? E aí, eu ouvi um expositor dizendo, lá na casa onde eu trabalho, falando sobre esse capítulo, no bem e o mal sofrer, ele citou uma música, que é até da Marisa Monte, que diz que a dor é minha, a dor é de quem tem. Né? Aí eu fui reviver essa música, peguei a letra,
E realmente, a dor é minha, a dor é de quem tem. E cada um sabe o tamanho exato da sua dor, não é? Uma vez vai ter um congresso agora, não é? Lá, dia 12 de outubro. Num desses congressos que eu participei, foi lá no Rio Centro, eu fui trabalhar no atendimento fraterno. Quem dirigia o atendimento fraterno era Yasmin Madeira. E ela disse que cada um atendente tinha direito a escolher uma oficina. E eu escolhi exatamente a oficina de atendimento fraterno, porque era o Milton Menezes. E aí perguntaram para ele sobre se colocar no lugar do outro. Como é que é isso? Que a gente ouve muito falar, né? Ah, você tem que se colocar no lugar do outro. Alguém consegue se colocar no lugar do outro? Consegue, gente? É muito difícil. Foi em cima disso que o expositor que trabalhou lá na nossa casa, foi em cima disso que ele trabalhou no Bem e Mal Sofrer. Se ela tiver um problema muito sério, muito grande, e ela me contar esse problema, eu vou ouvir, vou ter a palavra de ordem hoje na humanidade, que é compaixão. Mas a dor é dela, a dor é de quem tem. Só ela sabe o que vai no coração dela. Então a gente compartilha, a gente pode ser fraterno, a gente abraça, a gente acolhe, mas a dor é de cada um. O tamanho da dor, cada um é que sabe. O tamanho da dor, cada um é que sabe. Mas para que nós possamos entender tudo isso, nós precisamos também olhar aquele irmão que atravessa aquele momento difícil como um irmão que está sobre as bênçãos de Deus, que ele não está só, que Jesus está no leme em todas as situações das nossas vidas. E que, muitas vezes, as nossas dores são exatamente por isso. Porque nós não trabalhamos as leis soberanas da vida e não valorizamos, nós desrespeitamos essas leis. E aí nos vem a dor, aí nos vem o sofrimento. Mas essa doutrina que nós vivenciamos hoje é tão consoladora, é tão maravilhosa, que a gente tem essa oportunidade de compartilhar, de estar juntos. Em abril, acho que foi dia 1º de abril, o Divaldo Pereira Franco fez um seminário naquela região de Barra, Jacarepaguá e adjacências. E a minha irmã Luísa disse que lá nesse seminário, o Divaldo falou que todos nós aqui, no Centro Espírita de Jacarepaguá, no Leon Denis, no Francisco de Paula, né? Os dois, da Conselheiro Zenha, da Rua dos Araújos, do André Luiz, todos nós somos viajores de longas datas. Por isso que a gente chega, se abraça, né, Maria? Parece que foi amor à primeira vista, né? Quando chegamos aqui, a Maria, gente. E aí, eu me lembro que eu fui a Uberaba uma vez, com o Francisco de Assis, lá na Rua Getúlio, né? Eu fui com eles, com o Jefa, lá em Uberaba. Já foi também? Eu fui com eles lá. E quando nós chegamos na casa, numa das casas, né, que a gente visita várias casas, quando nós chegamos numa delas, gente, eu sempre esqueço o nome do rapaz. Ele, isso, o Alaô. É, o Alaô. Nós chegamos na casa do Alaô, e aí a esposa dele me convidou para ir para a mesa. Né? O Newton Leal foi para a mesa, várias pessoas foram para a mesa. Aí eu olhei para ela, quando ela falou assim, olha, você quer ir para a mesa? Aí eu olhei para ela assim e falei assim, eu conheço você, categoricamente.
Aí ela falou, eu também te conheço. Aí eu falei assim, quantas vezes você já foi ao Rio? Ela falou, nunca fui ao Rio. E eu falei, eu também nunca vim a Uberaba. Gente, parecia minha coleguinha de infância, né? Aí, quando a minha irmã falou isso, que o Divaldo disse isso, eu falei, tá aí. Por isso que eu conheço a esposa da Laô desde sempre. Gente, nós somos viajores de tantas existências, que aí, Papai do Céu, né? Jesus, na infinita misericórdia, nos deu essa grande oportunidade de nós nos reunirmos e estudarmos a doutrina espírita, para o entendimento das nossas desgraças, das nossas dificuldades, das nossas dores. A nossa irmã que está lá fez uma cirurgiazinha, né? No pescoço. A Maria, que eu soube pela minha irmã, que teve um probleminha de coluna. Não é o outro que tem, não é? É o outro que tem essa doença, é o outro, é o amigo uma das pessoas que trabalham lá na Dona Meca, que desencarnou o paizinho dela hoje. E é o outro, é o outro, é o outro, é o outro, e a gente vai na humanidade inteira. E quando a gente fala humanidade inteira, não somos só nós que congregamos aqui na doutrina. São, como disse no início, os católicos, os muçulmanos, né, os umbandistas, todos nós filhos do mesmo Pai. Como diz o Manuel Filomeno de Miranda, quando uma borboleta bate as asas lá no Japão, interfere na economia do mundo, do Brasil. Não é na economia financeira, é na economia universal. Nós todos somos filhos do mesmo Pai, irmãos menores de Jesus, porque Ele é o nosso guia e modelo. Que possamos cada vez mais termos a resignação, a força e a coragem para enfrentarmos as nossas desgraças reais e trabalharmos para que elas sejam menores, para que nós possamos sofrer menos. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe.